Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade, então, às aulas de controle de qualidade. Voltando agora para o controle de qualidade no laboratório, né? Então, matéria que a gente começou a ver lá no iníciozinho do curso, depois a gente mudou um pouco de foco, mas voltamos agora para finalizar essa parte, né? Para finalizar, nós vamos ver, então, controle interno de qualidade, né? Nós já conversamos um pouco sobre o controle externo de qualidade, mas hoje nós vamos ver especificamente o controle interno, que é aquele controle feito dentro do laboratório, para garantir que o resultado que você está entregando para o seu cliente é um resultado bom, um resultado próximo do valor real, né? E com esse valor bom que você vai entregar para o seu cliente, você vai facilitar muito a vida dele, né? Vai facilitar a vida do médico, né? O tratamento que ele vai precisar fazer, né? Ou para a avaliação de saúde que ele vai fazer. Então, é muito importante essa aula de hoje, tá? Sobre o controle interno, né? Sobre o que é possível fazer para garantir que aquele resultado está mais próximo possível do real, tá? Então, preste bastante atenção, faça suas anotações e vamos começar, então. Vou compartilhar uns slides com vocês, só um minuto. Bom, começando então, né? Queria pedir desculpas também pelo áudio, sei que não está muito bom, né? Mas, infelizmente, é o que dá para fazer, né? Então, estou usando um fone aqui, sei que não está resolvendo muita coisa, nada, mas use você também um fone, se você puder, para ver se melhora um pouquinho, que eu sei que não está bom, né? Mas eu mesmo assim, eu optei por gravar essa aula para que vocês possam assistir depois, né? Assistir mais vezes, se for necessário, porque é uma aula bastante importante, tá? Então, vamos iniciar. Primeira coisa, uma revisão sobre tudo aquilo que a gente vem falando desde o início da disciplina, né? Nós vimos lá que durante a execução de uma análise, né, a gente tem uma fase pré-analítica, uma fase analítica e uma fase pós-analítica, né? Então, o seu cliente chega lá com um pedido médico, né, via de regra, e aí já começa, né, fase pré-analítica, você recebe o seu cliente, né, faz a coleta da amostra, né, acondiciona essa coleta de forma adequada, e aí você vai iniciar a análise da amostra em si, né? Aí já vem a fase analítica, né? Depois de feita a análise, você vai ter lá os seus resultados, né? Aí você vai pegar os valores que você encontrou, transformar aquilo no resultado real, né? E entregar para o seu paciente um laudo, né? Então, quando você já termina a análise, vai pegar o resultado, tudo mais, é a fase pós-analítica. E aí você tem um laudo para você entregar para o seu cliente, né? Isso tudo aqui, para garantir o bom funcionamento dessas fases, né, eu tenho um controle de qualidade interno, né, para garantir o bom funcionamento desse processo aqui, né. Mas existe também o controle externo, que nós já vimos, né, antes, né, feito por outros laboratórios, né. Então, é quando alguém de fora analisa a mesma amostra que eu estou analisando, aí a gente compara resultados, né, ou quando alguém de fora vem observar o seu laboratório, né. Tudo que vem de fora vai ser o controle externo. E aí, na aula de hoje, nós vamos falar mais do controle interno. Tudo isso para garantir uma garantia, né, da qualidade. Tudo isso é para garantia da qualidade, um sistema de garantia da qualidade. Tudo isso para fornecer para o seu cliente um laudo com um valor bom, né, um valor próximo do real, num tempo hábil, né, um preço justo. Tudo isso conta, né, no sistema de garantia de qualidade. Então, esse controle interno de qualidade, né, vai ser basicamente o processo de avaliação da estabilidade do sistema analítico, que tem como principal objetivo evitar liberação de resultados com um erro maior que o especificado. Então, quando você faz uma análise e encontra um resultado, não tem como garantir que aquele resultado é exatamente o valor real, né? Porque não tem como você saber o valor real de um analito numa amostra, né? O que você sabe é que aquele valor está muito próximo do real, né? Ou então que ele está variando dentro do aceitável, né? Então, o valor real você nunca vai saber, mas existe um limite, né? Que existe, que você aceita esse limite, né? Então, o controle interno, ele é o quê? Manter a estabilidade das suas análises para que você não emita laudos com valores que saiam desses limites, né? Então, é para isso que serve o controle interno. Ele pode ser realizado através de análise de materiais com valor conhecido. Então, como que você vai saber? Você vai pegar um material que tem um valor conhecido. E aí, faz a análise desse material com valor conhecido. Deu o valor que você sabe que tinha que dar, né? Porque é um valor conhecido. Deu o valor que tinha que dar?
deu. Então, isso te dá a tranquilidade de que a análise do cliente também foi com valor bom, né? Porque você analisou a amostra do seu cliente junto com uma amostra que você já conhecia o valor, né? Na amostra que você conhecia o valor, o resultado foi próximo. Então, na amostra do cliente também vai ter sido, né? Então, essa é a ideia do controle interno, né? Você vai fazer a análise de material com valor conhecido ou com determinado pelo próprio laboratório, né? Geralmente envolve especificação dos erros analíticos e dos limites de aceitabilidade à aplicação de critérios de julgamento estatisticamente válidos. Então, como você faz para julgar se aquele valor está dentro daqueles limites aceitáveis, né? Você tem que fazer uma análise estatística, né, para saber se está dentro, né, do desvio aceitável, né, para um valor que seria o valor real. Então, esse controle intralaboratorial, né, que você faz, controle interno, né, o objetivo dele é assegurar o funcionamento confiável e eficiente dos processos, né, dos procedimentos laboratoriais. Então, é garantir que a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica aconteçam, né, de forma eficiente, né? E com isso vai ter o quê? Resultados válidos, né? Ou seja, dentro daquela variação aceitável, em tempo útil, né? Então tem que se entregar num tempo aceitável, bom para o cliente, né? Para influenciar nas decisões médicas. Ou seja, o seu resultado é muito importante para a pessoa, né? Mesmo que ela seja saudável, né? O resultado do exame laboratorial é super importante. É ele que vai guiar o que é as decisões do médico, né? Hoje em dia, então, os médicos eles são muito guiados pelo resultado de exame laboratorial. Então, é muito importante ter esse controle interno. Então, ele vai consistir na análise diária da amostra controle. O que é uma amostra controle? É aquela amostra que eu falei antes com vocês, que você já sabe qual que é o valor dela. Então, você já sabe qual que é o valor, mas aí você testa ela e vê se vai dar um valor aproximado com aquele que você conhece, né? Então, você vai fazer isso basicamente diariamente. Diariamente, você faz a análise da amostra controle e vê se o valor está ficando dentro dos limites aceitáveis. Se na amostra controle os limites estão aceitáveis, na amostra do cliente também vai estar. Você está usando tudo igual, né, para os dois. E aí você vai usar essa amostra controle para avaliação de precisão de cada método, né? Então, para cada método você vai ter o seu controle. Como que eu consigo fazer essa análise? Eu preciso muito, né, de ter uma documentação. Então, controle de qualidade envolve muito essa parte de documentação, papeladas que você tem que preencher todos os dias, né? Para poder manter a estabilidade das suas fases de teste, né? Pré-analítica, analítica e pós-analítica. Então, o controle ele é muito voltado para essa parte de documentação. Quem já trabalhou com isso pode ter percebido isso, né? Já, essa coisa da documentação. Coloquei alguns exemplos aqui de papéis, né? Que você tem que ter no controle interno para manter sempre estáveis, né? As suas fases analíticas. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é um exemplo de uma ficha que você preenche aí todos os dias, né? Que você chega no laboratório, que você usa determinado teste, você preenche uma série de coisas para ter tudo registrado, né? Tendo tudo registrado, fica muito mais fácil depois, caso aconteça algum problema, fica muito mais fácil de você rastrear o problema, sabe, encontrar onde foi o problema, né? Ou evitar possíveis problemas, né? Porque tá tudo rastreado, tá tudo anotado, né? Então é muito importante essa documentação, embora pareça uma coisa muito chata, né? Embora seja uma coisa chata, é uma coisa extremamente importante para o controle interno, tá? Aqui, por exemplo, é uma ficha de urinálise, de controle da urinálise, não é uma ficha de urinálise, é uma ficha do controle interno da urinálise, tá? Aí você preenche isso daqui para fazer a parte do controle interno, né? Outro exemplo aqui de outra ficha, né? Ficha do hemograma, né, por exemplo. Então, tem aqui, ó, vários dias, né? Aí você vai anotando aqui a data, valores que você encontrou, né? Para poder ter tudo anotado, né? Outra ficha aqui, né? De meios de cultura. Então, todos os setores vão ter fichas de controle, tá? Vocês viram aí de hemograma, de urinálise, aqui de microbiologia, né? Todas vão ter as suas fichas próprias, né? Até a água que você usa nas suas análises tem que ter uma ficha de controle de qualidade, tá? A água que você usa nos seus testes, não, muitas vezes não pode ser água de torneira, né?
Às vezes você usa água de torneira, depende da análise, né? Mas tem testes que você tem que usar águas próprias, águas extremamente puras, né? Então, tem testes que você compra o kit dos reagentes para o teste e junto com os kits, com os reagentes, vem também um vidrinho de água, porque você vai usar aquela água que vem junto com aquele kit, que é para garantir, né, maior pureza possível. Então, até da água você tem que ter controle, tá? Então, às vezes você pode usar uma água deionizada, às vezes tem que ser uma água destilada, né? Às vezes tem que ser uma água ultra pura, né? Então, até a água você tem que ter o controle dela. Vai depender de cada teste, né? Cada teste vai ter exigências específicas. Aqui, ó, outro exemplo, aqui é controle de temperatura. Dentro do laboratório, você tem que fazer controle de temperatura, porque temperatura é uma variável que atrapalha muito nos resultados, tá? Então, tanto a temperatura ambiente em cada sala do laboratório, você tem que ter um controle de temperatura, né? Nas geladeiras, você tem que ter um controle de temperatura, né? Acontece alguma coisa e varia a temperatura, você tem que ter algum plano de ação ali para você fazer alguma coisa, né? Para você agir, porque mudança de temperatura gera muito erro, né? Então, você tem lá o seu banho-maria, também você tem que fazer o controle de temperatura, né? Temperatura da geladeira, temperatura ambiente, tudo tem que ter controle, tá? Por exemplo, eu faço lá uma série de testes, né? E observo erros em alguns desses testes, né? Aí eu vejo que dia que aconteceram esses erros. Foi um dia tal. Aí eu volto nessas fichas todas que eu preenchi e observo que nesse dia houve uma variação de temperatura ambiente naquele dia, né? E aí eu posso, né, inferir que aquela variação de temperatura foi a causadora dos problemas que eu tive, né? Daqueles monte de teste que eu entreguei para a pessoa. A gente tem que cuidar para não chegar a entregar, né? A gente não pode entregar, tem que repetir, né? Então, você sabendo que foi a temperatura, que dia que foi, você consegue agir corretivamente, né? Mas o ideal é você agir preventivamente. Viu que teve variação de temperatura? Age preventivamente, né? Ou isso para todos os itens. É por isso que tem que ter documentação, ok? Bom, esse sistema interno de qualidade, né? Ele tem que fornecer informações sobre exatidão e precisão. Então, esses são dois conceitos que nós precisamos ver o que é, né? Ser sensível para detectar variações, né? Vamos ver também o que é ser sensível nesse caso, nesse contexto, né? Ele tem que ser simples de implementar, simples de manter e simples de interpretar. Então, o controle interno de qualidade, né, você vai ter um sistema, né, para fazer isso dentro do seu laboratório, ele tem que ser simples em todos os âmbitos, né, para facilitar a vida de todo mundo, né. Você já tem tanta coisa para preencher, tanta coisa para observar, né, tantas coisas que são importantes para o seu resultado, então, quanto mais simples for para você implementar no laboratório, para você manter aquilo no laboratório e para interpretar depois, melhor. Este sistema também tem que revelar qualquer tipo de falha, né? Então, aconteceu uma falha, o sistema tem que ser capaz de observar isso, né? Alguns conceitos que a gente viu nesse slide, nós precisamos ver com mais detalhes o que significam eles, né? São eles exatidão, precisão e a sensibilidade, né? Então, algumas coisas importantes. Começando pela sensibilidade. Vocês já devem ter ouvido falar de sensibilidade, especificidade, né? Só que essa sensibilidade e especificidade que vocês já devem ter ouvido falar é outra coisa, diferente da sensibilidade dentro do controle de qualidade, né? Então, a gente tem que saber essa diferença. A sensibilidade de um diagnóstico, geralmente quando a gente fala de sensibilidade, especificidade, a gente está falando de um teste diagnóstico, né? Aí, sensibilidade é o quê? Incidência de resultados verdadeiramente positivos, obtidos quando um teste é aplicado em indivíduos sabiamente portadores da doença, né? Então, você tem lá pessoas com uma determinada doença, você aplica um teste diagnóstico e esse teste vai dar positivo, né? Isso é ter sensibilidade, né? Para o caso do teste diagnóstico. Mas, no nosso caso aqui, a sensibilidade é do método, sensibilidade metodológica, né? Diferente. Então, no nosso caso, no nosso contexto, sensibilidade é outra coisa. A sensibilidade, ela é propriedade do método analítico de detectar pequenas diferenças na concentração do analito ou menor quantidade diferente de zero, que o método consegue medir, né? Então, o que é um método com sensibilidade? Diferente de zero, pouquinha coisa ele já consegue pegar, né? Então, diferenças muito pequenas entre um valor e outro ele consegue pegar. Isso é sensibilidade no nosso caso, tá? No nosso contexto. Então, a gente tem que buscar testes com
sensibilidade nesse contexto. E exatidão e precisão são outros conceitos também importantes, tá? Exatidão vai ser a propriedade do método analítico de fornecer resultados próximos do seu valor real na amostra. Então, quando você faz uma análise, você no final tem um resultado que você vai colocar no laudo, né? Este resultado, ele tem que estar o mais próximo possível do valor real da amostra. Então, o controle interno, ele busca isso, busca que o seu resultado seja próximo do valor real, tá? Isso é ter exatidão, ou seja, aquele valor que eu estou te apresentando, ele é um valor confiável, ele é próximo do valor real. Isso é ter exatidão. Agora, a precisão é outra coisa, né? Embora as palavras às vezes pareçam que são a mesma coisa, mas não. Precisão é a concordância entre medidas repetidas. Então, se você analisa uma mesma amostra repetidas vezes, os valores estão parecidos, né? É a mesma amostra, o mesmo teste, só que você fez depois. Você fez de novo, de novo, de novo. Tá dando valores parecidos? Tem que dar, né? Tem que dar valores parecidos, é a mesma amostra. Então, se repetidas vezes está dando valor parecido, significa que tem precisão, né? Ou seja, tem reprodutibilidade. Você consegue reproduzir várias vezes os mesmos resultados, tá? Então, é a propriedade do método de ser, né, reprodutivo. Vamos ver alguns exemplos de precisão e exatidão para a gente entender melhor, né? Aqui tem dois desenhos de dois alvos, né? Então, isso aqui é um alvo. Alvo todo mundo conhece, né? Você tem que, o seu objetivo é acertar o meio, né? O centro do alvo é a sua meta, né? Aí você tenta acertar, né? Mas existem outras áreas também possíveis, né? Quanto mais longe do meio, pior. Mas se acertou o alvo, ainda tá bom, tá? Então, o controle interno é isso. Você tem que tentar acertar o alvo mais no centro possível, tá? Pode sair fora do centro, mas estando ali no alvo, ainda é aceitável, né? Então, isso que está acontecendo aqui nesses dois exemplos. Nesse primeiro exemplo, cada pontinho preto é uma análise que eu fiz da amostra, a mesma amostra. Eu repeti várias vezes a mesma amostra aqui, né? E cada pontinho preto é um resultado, né? Então, aqui eu tenho resultados diferentes, nenhum resultado é igual ao outro, né? São resultados diferentes, mas estão todos próximos. Todos os resultados estão no centro do alvo. Então, são resultados diferentes, mas com muito próximos entre si, né? Já nesse outro alvo é diferente. Todos os resultados são próximos entre si, mesma coisa, ó, eles são parecidos. Não são iguais, não são muito parecidos. Porém, eles estão longe do centro do alvo, né? Então, tá no alvo, mas está longe do centro. E aí, o que eu posso dizer sobre exatidão e precisão nesses dois exemplos? Dá um pause aí, pensa e volta. Eu posso dizer, então, o seguinte: nesse primeiro aqui, ele é exato e preciso. O que é exatidão? Não é um valor muito próximo do real? Né? Aqui o valor é exato, porque está todo no centro do alvo, né? Então, são todos valores exatos, valores muito próximos do real. E é preciso também, porque todas as vezes que eu repeti o teste, deu valores parecidos entre si. Então, é um teste exato e preciso nesse desenho. No desenho de cá, ó, não é exato, porque está muito longe do valor real, que é o centro do alvo, né? Então, está com pouca exatidão, né? Mas está com precisão, por quê? Eu repeti várias vezes e todas as vezes que eu repeti, deu valores muito parecidos. Então, tem como repetir isso aqui, né? Precisão. Então, ele não é exato, mas ele é preciso. Nesse caso aqui tá ótimo, né? Tá exato e tá preciso. Nesse caso aqui aconteceu alguma coisa, né? Aí, nesse caso, eu vou ter um erro, né? Que eu chamo de erro sistêmico. Ou seja, é um erro que está se repetindo várias vezes. Por quê? Porque eu repeti o mesmo teste várias vezes e está dando valores muito parecidos. Então, tem um erro porque está longe do valor real, né? Está sem exatidão. Porém, toda vez que eu estou fazendo, está dando valores próximos. Então, tem um erro e esse erro está se repetindo todas as vezes que eu repito o teste, né? Eu chamo isso de erro sistêmico, um erro que está se repetindo, ok? Outros exemplos aqui, mais dois alvos, né? Esse alvo aqui eu repeti a amostra algumas vezes e estou vendo que tem resultados bastante dispersos entre si e todos muito longe do centro do alvo, né? E nesse caso aqui, eu tenho valores até diferentes entre si, mas nem tanto, e todos dentro, de alguma forma, dentro do alvo, né?
Nesse caso aqui, ó, ele não é exato, porque está dando valores muito discrepantes entre si, né? Não é exato, não está perto do centro do alvo, né? Está longe do centro do alvo, então não é exato. Está diferente do valor, daquela proximidade do valor real. E não é preciso, porque eu repeti o teste e cada vez que eu repeti está dando uma coisa totalmente diferente, né? Então não é exato e nem preciso. Isso aqui eu já descarto, né? Totalmente não conforme, né? Isso aqui. E o de cá, ó, de cá é meio difícil, né, de interpretar, porque uma vez deu um resultado ótimo, outra vez mais ou menos, né, e tá uma exatidão relativa, uma precisão relativa, né, então não dá para saber exatamente o que aconteceu. Possivelmente aqui aconteceu um erro aleatório, né, alguma coisa aconteceu ali, né, o equipamento deu uma engasgada, a pipeta deu uma estragada, você se distraiu com alguma coisa, e ali naquele momento, né, em alguns momentos aconteceu erros aleatórios aqui. Né? É diferente do erro sistêmico que eu mostrei antes. Tá? Erro aleatório é uma coisa, erro sistêmico é outra coisa. O que pode acontecer para ter perda de exatidão? Né? Ou seja, para o teste ficar distante daquele valor que é o valor aceitável. Né? Pode ser, por exemplo, alteração daquela amostra controle ou de um padrão. Existem kits, vocês vão ver, são kits que têm os seus reagentes e dentre os reagentes tem um padrão, ou seja, uma soluçãozinha com concentração conhecida do analítico que eu estou pesquisando, né? Então, tem o padrão e tem a amostra controle. A amostra controle, ela é de fora, ela é outra coisa separada do seu kit, né? Quando a sua amostra controle e o seu padrão tem alguma alteração, pode dar perda de exatidão, tá? Reagentes mal preparados, né? Variação na temperatura, né? A temperatura ambiente, a temperatura do banho-maria. Vocês vão ver na bioquímica, por exemplo, que muitos testes são feitos no banho-maria. Então, se você tem variação na temperatura do banho-maria, vai ter variação nos seus resultados também, né? Leitura de comprimento de onda diferente do recomendado. Isso também vocês vão ver, vocês vão usar o equipamento que chama espectrofotômetro, em que você analisa o comprimento de onda, né, da luz passando ali. E aí, para fazer um teste X, você teria que medir um comprimento de onda de 500 nanômetros, vamos supor. Aí você vai lá no seu teste e regula errado, né? Coloca lá 400 nanômetros em vez de 500. Vai dar um resultado errado, né? Por quê? Você colocou o comprimento de onda errado, né? Acontece. E a perda da precisão, né? Quando que acontece erros de precisão? Vai acontecer, por exemplo, muito comum, erro de precisão, pipetagem, né? O que é precisão? É você repetir o teste e dar valores diferentes. Vocês vão passar muito por isso na aula prática, quando várias pessoas vão fazer o teste para uma mesma amostra, e cada um vai dar um valor totalmente diferente do outro. Vocês vão passar por isso, tá? E aí vai pôr a culpa em 1001 coisas, né? Vai pôr a culpa no reagente, não sei o quê, no professor, mas quando a culpa é de quem? Da pipetagem. A pipetagem, ela é importantíssima na sua análise, tá? E é um dos principais causadores de perda de precisão, tá? Então, já aceite isso no seu coração, tá? Agora, estou falando antes de começar as práticas. Pipetagem inexata, né? Tanto de amostra quanto de padrão. Agitação imprópria dos tubos, né? Então, você pegou lá os seus tubos, um você agitou bem, o outro você agitou mais ou menos, aí vai dar imprecisão. Material sujo também atrapalha bastante, né? Testes com pouca sensibilidade, nós já vimos o que é sensibilidade, né? Que é aquela capacidade de pegar pequenas diferenças, né? Não fazer controle da temperatura, essas coisas todas, falhar na operação do aparelho, tudo isso vai fazer ter perda de precisão. São coisas que vocês vão passar por isso quando vocês forem fazer a aula prática, tá? E aí, depois que você fez todos esses estudos, né, as análises com uma amostra que é de controle, e a amostra do seu cliente, o que você vai fazer? Você vai colocar os seus resultados num gráfico. Então, no controle interno, você vai utilizar gráficos para você enxergar de uma forma mais prática os seus resultados. Tá? Então, ó, você vai ter uma amostra controle, que é aquela amostra, né, com valores conhecidos, né? Você vai ter a amostra do cliente. E aí você vai pegar os seus resultados e colocar num gráfico, né? E aí você vai comparar com limites aceitáveis de erro.
Então, pode ter um pequeno erro, que vai ter uma variação dentro da amostra. Até que ponto esse erro é aceitável? Então, mesmo com essa pequena variação, posso aceitar, né? Então, a gente vai ter que colocar um gráfico para a gente conseguir enxergar esse limite aceitável de erro, se está dentro desse limite ou não, tá? Esses gráficos, geralmente, a gente chama de gráfico de controle. É um tipo de gráfico que a gente vai ver mais para frente como que ele funciona. Estou falando o tempo todo de amostra controle, né? O que é uma amostra controle, então? Importantíssimo no controle interno de qualidade, né? É uma amostra que você vai comprar para você usar no seu laboratório, e aí todo dia você vai fazer a leitura dessa amostra controle, tá? Todo dia você faz essa leitura, e aí você pega o resultado e coloca num gráfico. O que é a amostra controle? Vai ser um espécime em matriz semelhante à da amostra. Então, um exemplo. Você tem determinados testes, você usa soro para fazer, né? Os testes da bioquímica, por exemplo, a maioria vai ser com soro. Então, você tem a sua amostra, que vai ser o soro mesmo, propriamente dito, do cliente, e você vai ter uma amostra controle, que é como se fosse uma imitação de soro, né? Não é um soro, mas é uma substância imitando um soro, né? Vai ter uma matriz muito parecida, um líquido bastante parecido com o soro, e vai ter diluído naquele líquido tudo que teria num soro, né? Vai ter lá suas proteínas, seus carboidratos, suas moléculas que a gente analisa, vai ter tudo ali para copiar um soro de verdade, né? Então, é matriz semelhante à da amostra. Você tem para tudo, né, no laboratório, amostras controle. Essa amostra, ela serve para você fazer a análise no seu laboratório e ver se as suas respostas estão boas ou não, né? Então, ela vai fazer monitoramento de precisão e exatidão, tá? Então, para medir precisão e exatidão, você usa essas amostras controle. Ela vai ser só para controle de qualidade, controle interno, você não pode usar para outros fins, né? E aí tem dois tipos de controle que a gente utiliza, o controle normal e o controle patológico. O controle normal vai ser aquele controle em que os analitos dissolvidos ali, naquele controle, eles vão estar todos dentro do valor de referência, né? Então, você não vai ter nenhum analito naquele controle que vai estar fora do valor de referência, né? É como se estivesse simulando uma amostra de um cliente saudável, né? Então, é um controle normal. Todos os parâmetros que você consegue medir naquele controle vão estar normais. Mas tem também o controle patológico, em que os parâmetros analisados com aquele controle vão estar fora do valor de referência, vão simular a amostra de um cliente que esteja com alguma alteração nos seus valores, né? Então, por exemplo, você pode comprar um controle que tem colesterol, glicose, proteínas, tudo isso dentro do mesmo controle, né? Ou seja, uma imitação de um soro com quantidade de glicose, quantidade de colesterol, quantidade de proteínas, todas dissolvidas ali simulando um soro, né? Se for um controle normal, todos esses parâmetros vão estar dentro do valor de referência. Se for um controle patológico, os valores vão estar acima ou abaixo da referência, tá? Para você conseguir fazer as simulações, né, dentro do seu laboratório. Feita a análise do seu controle, né, o que você faz? Pega o resultado e coloca num gráfico de controle, como eu falei para vocês. Para construir esse gráfico, eu tenho que ter alguns valores estatísticos, né, que a gente diz. Um deles vai ser a média. O que é a média? É o que vai indicar uma tendência central de variação. Então, nesse gráfico aqui, essa linha bege é a linha da média, né? Então, a minha média de valores é 1,5, por exemplo, né? Tá aqui a linha da média. Depois, quando os seus resultados ficam próximos da média, ótimo, mas existe um limite, né, de erro aceitável para cima e para baixo do valor da média, né? Que são essas outras duas linhas que a gente vê aqui, ó. A linha vermelha é o limite superior. Então, se o seu resultado for acima da linha vermelha, não pode, está errado, tá? Foi uma variação acima do aceitável. E se for abaixo da linha amarela, também, eu não posso aceitar, porque a linha vermelha e a linha amarela são os dois limites. Então, eu faço a minha análise do controle e jogo o resultado no gráfico. Então, aqui, ó, cada bolinha dessas é um resultado, tá? E aí, todos esses resultados, quando eu for observar no gráfico, nesse caso, né, todos estão dentro do limite, né? Porque está tudo entre limite superior e inferior e até bastante próximos à média, né? Então, são valores aceitáveis, né?
Esses desvios que a gente aceita, né? A gente chama de desvios padrão, né? O desvio padrão, ele é um dado estatístico que descreve a dispersão do resultado ao redor da média, né? Então, ó, a média está aqui. E um pontinho vai estar exatamente em cima. Tem alguns até que estão, né? Exatamente em cima. Mas está um pouquinho para cima, para baixo da média, né? Quanto para cima e para baixo que tem? Né? Isso é o desvio padrão, né? São as duas informações estatísticas mais importantes aí no gráfico de controle, né? E aí, dentro do controle de qualidade, o gráfico de controle que a gente usa tem esse nome, gráfico de Levy-James. É o gráfico mais comum no controle de qualidade, né? O gráfico de Levy-James. Olha ele aqui. Muito parecido com aquele que eu mostrei antes, né? Você tem uma linha verde do meio, que é a média, que a gente chama de XM, né? É a média dos valores, né? Então, quanto mais próximo da média, melhor, né? E aí, pontinhos pretos são os meus resultados. Cada hora foi um, né? E aqui, ó, tem uma linha, um monte de linhas aqui, ó. Cada linha dessa é um desvio padrão. Então, aqui, ó, um desvio padrão, 2 desvio padrão, 3 desvio padrão, para baixo. Por isso tem o sinalzinho de menos, né? Um desvio padrão, 2, 3 para cima. Aí você vai olhando onde que está o seu resultado. Tá um desvio padrão para baixo, né? 2 desvio padrão para cima, né? Aí tem o limite superior e o limite inferior, né? E aqui, ó, o tempo, né? Pode ser dias, pode ser as corridas, pode ser várias coisas, né? Esse é o gráfico de controle que a gente usa geralmente, o gráfico de Levy-James. Tá, beleza, já olhei os pontinhos, né? Tem ali as linhas e tudo mais. E aí, o que eu faço? Né? Eu tenho que saber interpretar esse gráfico. Não adianta ter os resultados lá. Às vezes você tem vários resultados dentro das linhas né, dentro da variação, mas mesmo assim não tá bom, tá? Porque, por exemplo, você tem muitos pontinhos abaixo, seguidamente abaixo da média, né? Dentro do desvio padrão aceitável, mas tudo abaixo, seguidamente, né? Ou então você tem muitos valores repetidamente acima da média, né? Isso é estranho. Ou então você tem um valor que sai, né? Sai fora da média. E aí, como que eu interpreto isso, né? Para interpretar isso, a gente vai usar as regras de Westgard. São as regras que a gente usa para interpretar o gráfico de Levy-James, tá? Interpretando as regras, isso aqui é um desenhozinho que vocês vão ver depois no videozinho que eu vou mandar explicando um pouquinho melhor essa coisa do gráfico, né? Essas regras, para vocês terem uma noção melhor. Então, eu vou colocar depois um vídeo para vocês assistirem, para ter uma noção melhor dessas regras, tá? Então, não deixem de ver. Interpretando essas regras, que eu não vou tratar disso na aula de hoje, né? Você pode liberar ou não liberar o resultado, tá? De acordo com os resultados que você encontrar nos gráficos e interpretar. Ok? Isso a gente vai ver no próximo vídeo, como interpretar esses gráficos. Mas, resumidamente, nós vamos ter, ó, por exemplo, voltando aqui, ó, tem um númerozinho aqui, 1, depois 2S, né? 1, 3S, R, 4S. Então, o que é isso, né? Você vai ver os pontinhos no seu gráfico e vai falar qual desses que é, né? Então, por exemplo, 1, 2S, que está aqui, né? O 1 é o número de resultados, né? Então, eu tive um resultado lá, que me chamou a atenção. Então, aqui vai ser o número 1. O 2 é o limite de tolerância. E o S significa desvio padrão, né? É aquele desvio padrão. Então, 2S significa 2 desvio padrão. E o 1 é o número de resultado. O que é 1, 2S, então? Eu tive um resultado com 2 desvio padrão. Né? Tem lá a linha da média, 1 desvio padrão, 2 desvio padrão. Sua amostra foi ali no 2 desvio padrão. Uma só, depois a próxima voltou ao normal de novo. Então, é 1, 2S, tá? Não se preocupe se você não entendeu, depois eu vou falar mais sobre isso. Aliás, o vídeo que eu vou colocar vai falar um pouco mais sobre isso, ok? Sobre essas regras de Westgard. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje sobre o controle interno de qualidade. É algo bastante relevante, então peço que vocês assistam quantas vezes forem necessárias. Depois eu vou marcar uma aula para a gente tirar possíveis dúvidas, né? E é isso, vou colocar mais materiais para vocês depois. Nós ainda vamos falar um pouco sobre o controle interno de qualidade, porque isso é bastante importante. E aí a gente finaliza a disciplina, ok? Então, muito obrigada pela participação, boa noite.